Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trago um tema que eu acredito assim que pode ajudar várias pessoas, que é o limite. Limite é aquele ponto onde você não gostaria mais de ir adiante, você sente que você não deveria mais ir adiante. Este é o limite. O que acontece? Cada pessoa tem um limite diferente. Algumas pessoas têm um limite mais longo, outras pessoas têm um limite mais curto, né? Cada um tem o seu, de acordo com o seu nível de consciência, né? A sua experiência de vida, a sua própria personalidade. Isso varia de uma pessoa para pessoa. O problema é que atualmente, né, a nossa sociedade nos incita a sempre estar ampliando os nossos limites, né? Sempre fazer com que nós tentemos ir um pouco mais e que nós temos que dar mais do que nós já estamos dando, que nós temos que nos superar, que nós temos que atender mais expectativas, né? Vejam bem, eu sou muito a favor da perseverança e do comprometimento. Eu acredito que perseverança e comprometimento são dois atributos que faltam muito hoje em dia. As pessoas, por um lado, desistem com muita facilidade. Nas primeiras dificuldades já desistem ou nem chegam a tentar, por vários motivos, né? Às vezes motivos até muito sérios. Geralmente porque não querem se frustrar com alguma coisa. Mas por outro lado, às vezes a pessoa estende o seu limite mais do que deveria. Existe um limite saudável, no qual a pessoa ainda é quem ela é, mas ela sente que ela não deve ir além. E esse limite muitas vezes não é respeitado. Algumas pessoas se queixam que as outras pessoas não respeitam esse limite, né? Ah, ninguém me respeita, as pessoas abusam de mim e tal. Porém, se a pessoa não for a primeira a respeitar esse limite, os outros não irão respeitar. Por que eu estou abordando esse tema, né? Eu tive duas experiências de abuso extremo de limite na minha vida. Uma foi em um relacionamento que eu tive, que durou 2 anos, né? 3, na verdade, no total, mas 2 anos de convivência diária, em que eu fui extremamente torturada emocionalmente, digamos assim. E eu deixei que isso se estendesse por muito tempo, muito mais do que eu poderia suportar, e fez, na época, um estrago bastante grande na minha autoestima e no meu amor próprio, né, a ponto de não querer mais viver. E aí eu fiz um tratamento psicológico maravilhoso que restabeleceu então a minha saúde emocional. E uma outra experiência que eu tive foi com um trabalho que eu trabalhei por 8 anos em uma empresa que inclusive existe a nível nacional, com atendimento ao público, e era um ambiente muito ruim de trabalhar, muito difícil, que exigia demais das pessoas, né? E as energias eram muito negativas naquele lugar. Mas eu só saí porque eu fui demitida. Eu não conseguia enxergar que o meu limite já tinha chegado ali há muito tempo, certo? Então vejam bem, após essas duas experiências que já fazem, né? A primeira já fazem mais de 20 anos, e a outra também já faz uns 15 anos atrás. Após essas duas experiências, eu tive então essa percepção que eu acredito que foi muito válida para a minha vida. De perceber quando você está chegando no seu limite, quando você chegou no seu limite, e então você deve abrir mão, né? Muitas vezes nós insistimos, até o próprio ego faz isso. Não, mas você tem que continuar, você vai perder isso, você vai perder aquilo, você não presta para nada, você não consegue ir em frente, você não consegue resolver isso, né? Então o próprio ego faz com que você insista naquilo que não está mais dando certo para a sua vida, e com isso você vai se machucando, vai se magoando, a sua energia vai ficando cada vez mais baixa, a sua frequência vai ficando mais baixa, a vida vai ficando triste.
simplesmente porque você está prolongando o seu limite mais do que deveria, né? E como eu disse, né, não é uma queixa, essas duas experiências foram ótimas e muito válidas. Hoje eu tenho a percepção de que nós criamos a realidade, então eu sei que essas duas situações foram um reflexo da pessoa que eu estava naquele momento, né? E me fizeram ter essa percepção que foi muito valiosa para a minha vida, né? Depois disso eu tive um outro relacionamento bastante longo, de 11 anos, mas chegou uma hora que ele acabou e eu tive essa percepção de que era o momento de acabar antes de ser destruída pelo sentimento da devastação interior, né? Recentemente também deixei um cargo público para me dedicar ao portal de cursos, o que é muito difícil e muito incomum, pelo menos na minha região. Mas eu sabia que o meu limite ali já tinha chegado, a minha contribuição ali já tinha sido dada e que haviam contribuições diferentes que eu poderia oferecer então para outro tipo de pessoas, né, para outro público, para uma outra finalidade e que me traz muito mais alegria e muito mais satisfação. Então vejam, gente, o meu convite nesse vídeo é para vocês prestarem atenção no limite de vocês. Olhem um pouco para si, né? Eu não estou dizendo aqui que é para você acabar um relacionamento, que é para você largar o seu emprego, não é isso, mas percebam onde está o limite e respeitem esse limite, né? Tenham a sensibilidade e a percepção para perceber quando aquela determinada situação, aquela circunstância está fazendo bem para você ou não, em que ponto, né? E aí, claro, você vai tentar os recursos para levar isso adiante, né? Você vai conversar, você vai encontrar meios, você vai estudar, você vai tentar fazer as coisas de uma forma diferente. Claro que sim, você deve fazer isso, deve tentar meios de contornar aquilo se for o caso. Mas se você já tentou, já mudou interiormente, já se adaptou e mesmo assim a sensação de infelicidade permanece, então é hora de perceber se realmente é alguma coisa no ambiente, alguma coisa fora, ou se é simplesmente a sua vida mostrando que a direção tem que ser outra. Certo, gente? Então, acima de tudo, respeitem vocês mesmos, respeite quem você é, respeite seu limite, né? Compreendendo que quando você abre mão de alguma coisa, isso nem sempre é sinal de fraqueza, mas ao contrário pode ser sinal de força, de coragem, desde que você tenha certeza que um outro caminho vai trazer mais alegria e satisfação. Um dos sinais clássicos de que a pessoa está passando o limite foi o que fez com que o meu sinal vermelho acendesse, digamos assim, em relação ao meu trabalho atual, são as doenças físicas, né? Quando a pessoa começa a ficar doente, isso é sinal de que todos os problemas acumulados nas camadas energéticas chegaram ao corpo físico e então isso é um sinal de alerta absurdo. As pessoas não nasceram para ficar com dor, não nasceram para ficar doentes. E é muitas vezes o que acontece, as pessoas esperam ter um infarto, né? Ter um câncer para rever a sua vida. Então, assim, eu espero que você não espere chegar nesse ponto, né? Não espere se transformar numa doença para ligar o seu sinal de alerta de que algo não está bem. Eu espero que tenham gostado, eu espero ter ajudado. Muito obrigada e até mais.